Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para alguns. Hoje nós estamos iniciando mais um estudo, tá? Um tema novo. Hoje é a primeira parte desse estudo de um assunto que eu acho que vai nos interessar bastante. É um assunto atual, é um assunto que pode nos ajudar nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, né? Em vários aspectos de nossa vida. E o tema é inteligência emocional, né? É um tema que vem sendo falado já há alguns anos, mas é um tema ainda novo, é um tema ainda que necessita aprofundamento, é um tema que necessita divulgação para que a gente consiga levar esse conhecimento para todas as pessoas, para nós entendermos o quanto isso é relevante em nossas vidas, o quanto a inteligência emocional pode nos ajudar, né, a conseguir alcançar os nossos objetivos, principalmente a conseguir se relacionar bem conosco mesmo. A gente vai entender a relação disso, da inteligência emocional, com o relacionamento que nós temos conosco, com a nossa autoestima, com a nossa autovisão, com o nosso humor, com o nosso temperamento. E a gente vai começar falando sobre inteligência emocional hoje, entendendo um pouco o que é a inteligência emocional, né? Vamos primeiro definir esse assunto, entender o que a gente vai abordar nesse estudo e depois a gente vai aprofundar. É um assunto muito amplo, nós decidimos não definir a quantidade de partes que esse estudo vai ter, né? Vamos crescendo aí à medida que forem surgindo observações, dúvidas, comentários, e nós vamos finalizar ele quando a gente perceber que o assunto se esgotou por enquanto, né? Então, desde já eu conto com a colaboração de vocês, que vocês façam comentários nos vídeos, me mandem questões, me mandem correções, o que você achar que a gente pode melhorar. Estamos abertos à participação de todos. É um prazer imenso estar aqui novamente, conversar com vocês, nesse período aí em que nós estamos fazendo nosso retiro espiritual forçado. Então é um momento que a gente deve aproveitar cada segundo desse retiro espiritual para a gente refletir, crescer e aproveitar cada segundo, porque cada segundo de nossa vida é um tesouro, e toda vez que a gente utiliza esse tesouro, a gente ganha, e toda vez que a gente deixa esse tesouro passar sem aproveitar, a gente deixa de ganhar algo. Então vamos aproveitar cada segundo, cada oportunidade. A inteligência emocional, né? Na década de 80 foi quando ela explodiu a nível de conceito, como se fosse uma descoberta nova. Mas antes de falar um pouco dessa história, a gente precisa comparar a inteligência emocional com a inteligência que até então nós estamos mais acostumados a perceber e a medir, que é a inteligência cognitiva, não é? Nós, ao longo de nossas vidas, todas as gerações humanas, nós fomos preparados para desenvolver a inteligência cognitiva. A gente, desde sempre, vai para a escola ou estuda em casa, pensando em desenvolver a nossa habilidade com matemática, com física, com química, com biologia, mesmo há séculos atrás, quando algumas dessas ciências não existiam, a gente ia para a escola ou estudava em casa tentando crescer o nosso conhecimento em relação às coisas do mundo, em relação às coisas palpáveis, às ciências, vamos dizer assim, as ciências positivas, não é? Matemática, entender como falar os idiomas, o inglês, o francês, o português, como fazer contas, como resolver equações. E até então nós somos medidos por essa inteligência. Nós passamos no vestibular na década de 80, de 90, até o início dos anos 2000, medindo simplesmente essa inteligência.
né? Depois surgiu o Enem e continuamos medindo essa inteligência, a inteligência cognitiva. Então, até então e até hoje, a pessoa pode ser um psicopata e tirar ótimas notas no Enem, ingressa em uma faculdade, em uma universidade, se forma profissionalmente, mas quando essa pessoa, ou até antes dela começar a exercer a profissão, ela vai demonstrar problemas emocionais, problemas comportamentais, que vai, consequentemente, gerar transtornos ao seu exercício da profissão. Porque os outros setores da vida dela, ela já vinha enfrentando problemas, não é? Ninguém tem problemas emocionais e esses problemas simplesmente eclodem depois de começar a vida profissional. Quem tem problema emocional já demonstra esse problema emocional, às vezes até mesmo no início da vida, nas tenras idades, a pessoa já demonstra ter problemas emocionais. Ou ela pode começar na adolescência, ou ela pode começar ou a ter mais, ou a demonstrar mais na fase adulta. Mas até então a gente não ficava prestando atenção nisso, somente naqueles casos que chamavam muita atenção, que eram gritantes. Mas até então as pessoas diziam mesmo assim: fulano tem alguns problemas. Mas todo mundo tem, todo mundo de louco tem um pouco, então está tudo tranquilo. Isso se resolve com o tempo. E nós não tínhamos nem ferramentas, vamos dizer assim, científicas, para medir isso, para entender isso, para poder verificar se isso é algo que deva ser tratado logo, a não ser, como eu falei, naqueles casos gritantes, que aí a pessoa demonstrava tantos problemas psíquicos, emocionais, que ela tinha que ir para o médico, para o psicólogo e às vezes para o psiquiatra. Mas a maioria de nós não demonstramos esses problemas tão gritantes, passamos como pessoas normais e os nossos pais, nossos familiares, as pessoas próximas dizendo: isso se resolve com o tempo. É porque essa pessoa é meio tantã, mas todo mundo é meio tantã, então vamos ignorar isso e não vamos nos preocupar com isso. E isso passava. Só que aí, com o tempo, a ciência vai desenvolvendo, não é? A espiritualidade vai trazendo para nós novos conceitos, novas ciências, e eles vão nos dando novas ferramentas para que nós consigamos evoluir como espíritos ou como seres encarnados, fazendo de conta que essas duas coisas são diferentes, e na verdade não são, né? O fato de desenvolver espiritualmente já desenvolve como ser encarnado, mas vamos pensar que nós estamos em realidades diferentes. Então foi, como eu falei no início, na década de 80, que esse conceito explodiu com o livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Mas não foi Daniel Goleman que trouxe pela primeira vez esse conceito. Talvez ele tenha um mérito, talvez não, ele tenha o mérito de ter popularizado esse conceito na década de 80, quando ele lançou o livro. E esse livro se tornou um best-seller. Mas desde Charles Darwin lá atrás, o Charles Darwin falava que algumas espécies demonstravam ter, não é, gestão das emoções, enquanto outras não. E ele comparava o ser humano conseguia ter essa gestão da emoção e outras espécies não tinham gestão da emoção, né? Não tinha conjunto de emoções. E aí depois foram surgindo outras pessoas, até que o Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, e aí ele vendeu tanto, chamou tanta atenção que pareceu ser algo novo. Mas a gente vai ver ao longo desse estudo que não é algo novo. É apenas algo que até então não havia sido percebido, que estava lá na natureza das coisas, mas a gente não tinha olhado com a lupa, com o microscópio, com o olhar da ciência. E o Daniel Goleman foi um pesquisador, é um pesquisador dessa área, que ele foi com um olhar científico e colocou um microscópio para a gente olhasse dentro das emoções, e aí ele começou a chamar isso de inteligência emocional. A gente não deve se surpreender com isso, porque o que aconteceu a mesma coisa no Espiritismo, aconteceu a mesma coisa com Allan Kardec.
Até então já existia espírito, já existia reencarnação, já existia vida após a morte, já existia tudo que nós sabemos como espíritas hoje, mas até então ninguém tinha colocado isso no papel de forma organizada. Então o que Daniel Goleman fez para a inteligência emocional foi o mesmo que Allan Kardec fez para um universo muito mais amplo até do que a inteligência emocional, falar do espírito, do mundo espiritual. Allan Kardec sintetizou a doutrina, né, de Deus em 5 livros sintéticos, superficiais, mas para que nossa realidade já é muito. Para o universo é pouco, mas para nós terráqueos ela é muita coisa. O Daniel Goleman pegou um universo menor, falando sobre as nossas emoções, e colocou no papel, e a partir daí nós passamos a ter ferramentas para entender o que é a inteligência emocional. E vamos ver a definição que Daniel Goleman e outros autores falam do que é a inteligência emocional. Olha o que o Goleman fala. A inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Aprender também a compreender os sentimentos e comportamentos do outro. Olha que interessante. Então ele já vem aqui grifar, eu grifo aqui já 2 partes da definição dele. É a capacidade do ser humano tem de lidar com as próprias emoções, né? E depois com a capacidade que nós temos de lidar com a emoção do outro. Aí ele já falando já de um termo que a gente conhece, que é empatia. Certo? Mas não é só saber lidar com as emoções do outro, mas lidar com a própria emoção também. Isso é inteligência emocional. Quer dizer que quanto mais nós temos capacidade de lidar com as próprias emoções e com as emoções do outro, mais alto é a nossa inteligência emocional. Quanto mais baixo nossa inteligência emocional, nós não teremos capacidade de lidar com as próprias emoções e com as emoções das outras pessoas. E aí aqui no próprio livro ele cria um termo que ele chama de QE, coeficiente emocional, que fica ao lado do QI, coeficiente de inteligência. Então nós podemos ter, até então nós medíamos muito o QI e nem sabíamos da existência do QE. E hoje, as grandes corporações, né, as grandes instituições já analisam e buscam os seres humanos que possuem as 2 coisas integradas. Capacidade de ter inteligência racional, cognitiva, científica e a inteligência emocional para, com essa união, ter melhores professores, melhores profissionais, melhores relacionamentos, porque antes a gente só queria gênios cognitivos, mas gênios cognitivos criavam uma série de loucuras e uma série de comportamentos que faziam mal à humanidade, mesmo sendo altamente capacitados e inteligentes. Nós podemos já no início dizer que Hitler era uma pessoa com um QE altíssimo, um QI altíssimo e um QE muito baixo. Não tinha empatia, não conseguia lidar com as próprias emoções, as frustrações. Quem conhece a história do nazismo sabe o que foi que aconteceu com a família dele para levar ele a ter aquele sentimento de repulsa em relação a outras pessoas que não tinham a sua mesma cultura e etnia. Então, muito QI e pouco QE. E ao longo da história da humanidade a gente vai ver muito isso. Esse gráfico aqui é a explicação de muitos tiranos, muitos ditadores, muitas pessoas que estiveram no poder e que estão no poder, que adoram a guerra, a batalha, a destruição, a imposição, a ditadura, o poder, a usurpação. Muito QI e baixíssimo QE. Olha a outra definição do Solovey Maia. A capacidade de perceber e exprimir a emoção.
assimilá-la ao pensamento, compreender, raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. É uma outra forma de falar o que Goleman falou. E ele continua dizendo aqui, o Goleman: a importância da inteligência emocional é para a vida. Sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional com o lado racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas e as quais produzem comportamentos destrutivos. Então, potencializar as emoções positivas que geram os resultados desejados. Olha que interessante que ele diz: não é deixar de ter emoção negativa, que ele chama de negativa, não é só ter emoção positiva, ele diz neutralizar as emoções negativas, é saber lidar com elas, é tê-las, porque não ter é praticamente impossível estando nessa realidade. Alguém que a gente ama vai desencarnar, alguém que a gente ama vai nos decepcionar, nós mesmos vamos nos decepcionar, alguém vai falar alguma coisa que a gente não vai gostar, nós vamos ver dor, sofrimento, nós vamos passar por dificuldade financeira, nós vamos ter problemas de saúde. Então disso a gente não consegue correr, mas lidar com isso é o que ele está dizendo aqui, irá ser um indicativo da nossa inteligência emocional. E para saber lidar com essas adversidades é que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Nós vamos ver ao longo desse estudo que isso é determinante para a nossa saúde emocional, psíquica e física. Saber lidar com as emoções é muito mais importante do que saber resolver equações integrais, diferenciais, passar no Enem. Por quê? Passar no Enem e adquirir um diploma, exercer uma profissão, resolve um aspecto da vida. Ter uma boa inteligência emocional vai nos ajudar a resolver todos os nossos aspectos da vida. Não adianta nada ser um médico, ser um cientista, ser alguém altamente gabaritado, com um bom salário, se nós não soubermos lidar com as emoções em nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho. E aí a gente entende o porquê de pessoas altamente gabaritadas em inteligência, com problemas enormes em todos os campos da emoção. Por que pessoas tão inteligentes, tão capacitadas, pensam em suicídio, vivem deprimidas e não conseguem fixar relacionamento com pessoas em nenhum nível, com os filhos, com os pais, com colegas de trabalho, em seus relacionamentos afetivos, familiares. E aí a gente percebe que o que é que está faltando para fazer esse casamento? É exatamente esse braço que até então, entre aspas, era novo. Na verdade já estava lá, mas faltava um olhar mais científico para a gente perceber que o sol estava lá. Precisava de uma lupa. E aqui nesse estudo a gente vai entender um pouco sobre esse novo conhecimento, né, que já tem praticamente 30 anos aí que já vem se falando disso, mas mesmo depois de 30 anos, que é pouco, nós ainda temos tanta dificuldade de entender e de usar técnicas, de investir tempo em desenvolver a nossa inteligência emocional. É muito mais fácil fazer cursinho, fazer faculdades para chegar no nível de QI alto, mas esse aqui é o desafio que mais nos ajuda e a gente tem dificuldade de investir nisso. O objetivo desse estudo é exatamente mostrar o porquê nós devemos fazer isso e quais as ferramentas a gente usar para desenvolver o nosso QE. E ainda ele continua dizendo aqui, assim, entender os pilares da inteligência emocional e aplicá-los diariamente possibilitará a construção de relações saudáveis e tomadas de decisões conscientes
evitando que o indivíduo venha se arrepender dos seus atos impulsivos. Quanto mais impulsiva é a pessoa, menos inteligência emocional ela tem. Quanto mais agressiva é a pessoa, menos inteligência emocional ela tem. Então, quanto mais resiliência a pessoa tem, mais inteligência emocional ela tem. E aí vamos lá, já entendemos mais ou menos o que é, já entendemos a origem disso, e nós vamos focar muito na visão espírita sobre essa questão da inteligência emocional. Por que devemos desenvolver a inteligência emocional? Vamos entender o que é que esse desenvolvimento pode nos trazer de benefício. Olha que interessante, existe a história. Imagine uma situação em que nós estamos andando pela rua e em um determinado trecho dessa rua, próximo à nossa casa, um morador tem um cachorro enorme, aqueles Doberman, um pastor alemão, um cachorro de grande porte, um pitbull que assusta muito. E aí nós vamos passando pela rua e o morador deixou o portão da sua casa aberta e exatamente aquele cachorro que a gente teme está solto. Está no meio da rua e não tem ninguém e a gente está passando na rua sozinho e ele encara a gente. A gente está lá, já é a noite, diminui a visibilidade e a gente olha e quem está olhando para a gente do mesmo jeito, o cachorro que a gente tem, que a gente passa ali todo dia, vê ele trancado dentro da casa do nosso vizinho, ele latindo, e a gente sempre pede a Deus, pelo amor de Deus, nunca me deixe encontrar com esse cachorro. Mas agora é diferente, a realidade é que o cachorro está lá olhando para a gente está no outro lado da rua olhando para o cachorro. E o que a gente faz agora? Possibilidade 1. Ao ver o cachorro, imediatamente a gente sai correndo. Olhou, assustou, correu. Outra possibilidade é enfrentar o cachorro. Vamos para cima dele. Vamos ver quem vence essa batalha, essa guerra. E eu vou lá de mão mesmo, não tenho nada na mão, uma mochila que eu estava trazendo do curso. E eu vou me defender com essa mochila. Eu vou partir para cima do cachorro. E a possibilidade 3 é olhar o ambiente. Olhar, eu quero olhar. Tem um muro, tem um poste, tem uma lixeira, tem uma madeira ali no chão. Vou pensar o que eu vou fazer. Se eu vou subir na lixeira, se eu vou subir no poste, se eu vou subir no muro, se eu vou gritar. Qual a diferença entre essas 3 atitudes? A primeira atitude é correr. Viu, correr. A segunda atitude é partir para cima do cachorro. E a terceira atitude é analisar o ambiente rapidamente e perceber o que pode fazer para se defender do cachorro. Ou atacar o cachorro com eficiência. A diferença entre as pessoas que tomam essa primeira atitude de correr e de atacar o cachorro com a mochila é que elas têm baixíssima inteligência emocional. E essa terceira tem uma inteligência emocional maior do que as 2 primeiras. E por que isso? É possível perceber isso. Porque as 2 primeiras não pararam para pensar, não analisaram. Elas simplesmente sentiram a emoção e agiram sem pensar. Sem nem gastar o cérebro. E aí a gente pergunta, qual a chance de correr de um cachorro de grande porte? O ser humano no máximo aí vai fazer 30, 40 quilômetros se correr muito. O cachorro corre mais do que isso. É difícil vencer um cachorro na corrida. Partir para cima de um cachorro de grande porte, a chance também é mínima, a não ser que a pessoa seja um bom lutador de uma arte marcial de contato como jiu-jitsu, e ele vai usar uma técnica de estrangular o cachorro. Mas, se você não luta jiu-jitsu,
ou alguma arte marcial de contato para imobilizar o cachorro, as suas chances são mínimas. E mesmo se você lute, você vai ganhar algumas mordidas, porque o cachorro não tem mãos, tem patas. E a mão do cachorro, na maioria das vezes, é a boca. Então ele tem uma habilidade em morder muito grande. Quando você pensa em tocar ele, ele já te morde a primeira vez. Então a chance de você ter sucesso na sua empreitada, nessas duas possibilidades, são mínimas. Correr e lutar contra ele. Agora, se você olha para o poste, se você olha para o muro, se você olha para a lixeira e você olha que tem um porrete, as suas chances aumentam muito. Mas qual a diferença? Parar para pensar. E só pensa antes de agir quem tem inteligência emocional. Quem reflete, quem analisa o ambiente, o meio ambiente e verifica as melhores possibilidades. Essa é uma grande vantagem de desenvolver a inteligência emocional, é não agir pelo impulso. Quem tem grande inteligência emocional não age pelo impulso ou age minimamente pelo impulso. Quem tem baixa inteligência emocional não tem a capacidade de pensar, de refletir, age pelo impulso. São aquelas pessoas, quando alguém chega pra gente e diz mesmo assim, eu tenho um pavio curto, meu pavio é mínimo, 1 centímetro, qualquer coisa eu estouro. Tem umas amigas que dizem assim, nossa, eu tenho um gênio tão forte. Aí eu já penso assim, certo, eu estou entendendo, eu penso, né? Não pode falar porque magoa. Aí você pensa assim, ela diz, eu tenho um gênio forte, está certo. Ou é obsediado ou tem um baixo QE. Tem um monte de gente assim. Provavelmente algumas de vocês que estão me assistindo agora são exatamente essas pessoas que eu estou falando, né? Aquela pessoa que tem um gênio forte, eu estouro, eu não tenho paciência, sinônimo, não tenho QE, não tenho um alto QE. Eu tenho um gênio forte. Tem uma amiga minha que adora falar assim mesmo, menina, eu estou fazendo um estudo e eu não imaginava que eu tinha tantas máscaras. Nossa, eu tenho um monte de máscaras psicológicas. Aí eu vou dizer assim, máscara 1, que é baixíssimo, máscara 2 também é o pavio curto, máscara 3 estouradíssima, máscara 4, então as máscaras tudo com baixo QE. Raras sobrevivem aí se fizer um teste de QE. Então nós, a partir de agora, já conseguimos entender que se nós temos o pavio curto, se nós temos gênio forte, se nós temos impaciência, se nós não temos uma boa autoestima, se nós não temos boas emoções em relação a nós mesmos, se nós somos excessivamente críticos, nós temos um baixo índice de inteligência emocional. Nós podemos ser graduados, mestrandos, doutorandos, pós-graduados, formados em todos esses níveis e com um baixíssimo nível de inteligência emocional. Quantas vezes nós temos visto reportagem de pessoas com altos cargos no governo ou em empresas, e a pessoa diz mesmo assim, nossa, como incrível, né? Como o presidente de uma empresa assim, uma multinacional, se meteu em uma briga de trânsito e deu um tiro em outras pessoas, promotores de justiça, advogados, juízes, desembargadores, presidente da República. Graças a Deus que o Brasil não tem esse problema. Aqui todos os nossos governantes são altamente equilibrados. Você pode fazer críticas, você pode fazer ironias com eles, que eles não estouram. Exatamente demonstrando o alto grau de inteligência emocional que eles têm. E aí, vamos lá. Por que desenvolver a inteligência emocional? Diminuirá os níveis de ansiedade e estresse. Diminuirá as discussões em seus relacionamentos. Melhorará os relacionamentos interpessoais. Terá mais empatia pelo outro. Mais equilíbrio emocional. O pavio vai aumentar. De 1 centímetro vai ficar 3. A Gisele tem pavio de 2 centímetros, vai ficar com 20. Maior clareza nos objetivos e nas ações.
melhorará a capacidade de tomada de decisão. Ou seja, está diante do cachorro que você pensou com certeza que a metáfora do cachorro estava falando só do cachorro animal, mas não. O cachorro animal é o nosso chefe insuportável, ou pelo menos que a gente acha ele insuportável. É aquele nosso colega de trabalho chato, é aquele nosso irmão de casa espírita que se vitimizando, todo dia se vitimizando. Ele quer fazer atendimento fraterno em todos os lugares da casa espírita. Se você deixar a porta do banheiro aberta, ele entra no banheiro com você para fazer atendimento fraterno, para se vitimizar. Então o cachorro não é só um cachorro físico, um cachorro animal. O cachorro são todas aquelas situações que nos colocam em algum desconforto, em alguma situação que nos causa dor, que nos causa incômodo e que a gente precisa pensar antes de agir, porque não pensar antes de agir vai fazer com que a gente tome uma decisão não muito inteligente no nível das emoções e que vai nos provocar prejuízos na nossa autoestima, no nosso relacionamento conosco ou no relacionamento com outras pessoas. Então, às vezes, essa pessoa que se vitimiza demais, vem toda hora querer fazer atendimento fraterno, a gente perde a paciência com ela e dá uma patada, né? E diz, eu não tenho mais paciência para isso, pelo amor de Deus. Então a gente estoura, entre aspas, com uma pessoa e acaba magoando ela. Ela se magoa, na verdade, que a gente não magoa ninguém, é a pessoa que se magoa, é a gente que se magoa. E aí a gente fica com um relacionamento, com um problema de relacionamento, porque a gente estourou. Exatamente porque a gente não tem essa capacidade de lidar com as emoções das outras pessoas, nem com nossas emoções. Melhorará também a administração do tempo e da produtividade. A inteligência emocional irá diminuir o nosso nível de procrastinação, de deixar para depois, de preguiça. Por quê? Melhorando a inteligência emocional, a gente melhora a nossa autoestima. Aumentar o nível de comprometimento com as nossas metas. Terá mais senso de responsabilidade e uma melhor visão do futuro, mais otimismo. Por quê? Mesmo com todo o universo dizendo que o mundo vai acabar após pandemia, que todo mundo vai ficar desempregado, que todo mundo vai morrer do Covid-19, a gente consegue se manter em equilíbrio e lembrar, analisar as possibilidades e ver, olha, um monte de pandemia já teve, não matou todo mundo. Deus vai criar um mundo, vai botar 8 bilhões de pessoas dentro dele, prometendo a gente que a gente vai ser um mundo feliz, e depois de uma hora para outra ele se aborrece, como se ele não tivesse questão de inteligência emocional. Ele disse, vou acabar o projeto de bilhões de anos porque eu amanheci mal-humorado hoje. Não faz sentido. Então desenvolver a inteligência emocional é também desenvolver um olhar positivo em relação ao futuro.